Este é um programa da Igreja Apostólica Poder da Fé. A oração é a base. Está no ar a Voz Apostólica. O que acontece era para o meu fé. Muito bem, graças a Deus, né? Só temos a agradecer ao nosso Deus, muita chuva aqui na cidade de Monteiro, desde manhãzinha que chove, né? Só temos a agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, aqui na nossa cidade. Deus tem derramado ricas bênçãos do céu aqui, né? Muita chuva em Monteiro, né? Choveu o dia todo, ainda está chuvoso ainda, né? E já está conosco aqui assistindo pelo Facebook Live, né? Edileuza Santos, o Eduardo Ventura, né? Deus abençoe vocês, meus queridos. Um abraço, viu? Muito bem. Também está Tânia, né? Tânia Bezerra também está assistindo conosco. Um abraço aí já para essas pessoas aí, essas pessoas que são ouvintes, cadeira cativa do programa A Voz Apostólica, né? E esse que vos fala é pastor Edivan. Esse programa tem a apresentação dos pastores Edivan e Elisângela. E nós já vamos iniciar, né? Este programa nessa noite adorando ao nosso Deus com uma oração. Vamos orar ao nosso Deus, né? Por nós, por sua vida, pelos ouvintes que estão aí ligadinho conosco, através da 104.9 Imprensa FM, né? Este veículo de comunicação, a qual tem aí chegado nos lares das pessoas, né? E hoje, mais uma edição do programa A Voz Apostólica. Quero falar logo a hora antes de orar. São 21 horas e 3 minutos. Tem um oferecimento de O Bom Demais Supermercados. Bom, vamos orar ao nosso Deus, né? Vamos elevar o nosso pensamento agora ao trono da graça e fazemos uma oração ao nosso Deus. E já vamos também agradecer nessa oração pelas bênçãos que Deus tem derramado em nossa cidade, em nosso estado, aqui em todo o Brasil, né? Bênção do céu, muita chuva. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai maravilhoso, ó Senhor, graças te dou, ó Pai, porque o Senhor tem abençoado toda a nossa cidade, muitos estados brasileiros. O Senhor tem abençoado o Brasil. Pai querido, eu te agradeço pela vida de cada um dos ouvintes que estão aí do outro lado, as pessoas que estão a nos ouvir através da Imprensa FM, os nossos ouvintes, nossos queridos irmãos que estão aí, ó Deus, apto para ouvir a tua palavra através desse programa. Abençoa as famílias monteirenses, abençoa os jovens monteirenses. Pai querido, abençoa, Pai amado, aquela pessoa que necessita de Ti. Tenha misericórdia, abençoa as pessoas, em nome de Jesus, Pai amado. Também eu já oro, eu apresento a vida dos ouvintes que estão ouvindo pelo Facebook Live, né? Já apresento, Senhor, a vida do Eduardo Ventura. Abençoa o Eduardo Ventura, abençoa a Edileuza Santos, abençoa a Tânia, né? Abençoa todas essas pessoas que estão ligadinho conosco aqui, através do Facebook Live. Pai amado, Pai querido, abençoa nossos ouvintes, nos abençoa aqui nos estudos da imprensa, toma a nossa vida em tuas mãos, nos dá um programa cheio do teu poder, que a tua unção nessa noite possa invadir os lares, os corações e também aqui no estúdio, ó Deus, dessa rádio. Pai querido, abençoa, toma também Lucenir em tuas mãos, abençoa ele. Pai amado, também oramos pelo diretor dessa rádio, Bruno, sua família. Pai querido, abençoa ele, abençoa sua casa, sua família. Pai amado, ó Deus, fica conosco, nos dá um programa na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Também já está assistindo também conosco nosso querido irmão Josinaldo Torres, né? Muito bem, a paz do Senhor, meu querido. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço desse vosso amigo, pastor Edivan. É uma honra para nós, sua audiência. Deus abençoe. Vamos ouvir aí um belo hino na voz de Cícero Nogueira, Cabra Macho. E o programa está apenas começando, né? Deus tem bênção e tem vitória para você. Vamos aí ouvir esse belo louvor. E eu já dedico esse louvor, né, a adoração ao nosso Deus. E também para que os nossos ouvintes venham ouvir e venham se alegrar conosco, né? Louvando ao nosso Deus. Vamos ouvir aí esse belo louvor com Cícero Nogueira. Quero ver o cabra macho para aceitar Jesus. Quero ver o corajoso para aceitar Jesus. Para ser homem de Deus e andar na luz. Eu quero ver cabra macho para aceitar
Tanto faz. Olha, eu aqui eu dou um jeito de filmar. Para ser homem de Deus e andar na luz, eu quero ver cada mais pra aceitar Jesus. No Nordeste brasileiro tinha um grandão, ele era bom de bala, também no facão. Ele brigava com um, brigava com 100. Na verdade ele não tinha medo de ninguém, matava sem piedade. Ele era um homem mau, cortava a língua do povo na ponta do seu punhal. Todo mundo tinha medo do nome de Lampião. No lugar que ele chegava, fazia. Avisa a Luiz ali que já tem água, que ela foi buscar de novo. Ele era respeitado, era um bicho papão. Por muito tempo foi rei no cangaço do sertão. Hoje o mundo está cheio de. Zuleide Araújo, muito bem, muito obrigado pela audiência, viu? Deus abençoe. Lhe convido pra sempre. Quero ver o cabra macho pra aceitar Jesus. Quero ver o corajoso pra aceitar Jesus. Para ser homem de Deus e andar na luz. Eu quero ver cabra macho pra aceitar Jesus. Quero ver o cabra macho pra aceitar Jesus. Quero ver o corajoso pra aceitar Jesus. Para ser homem de Deus e andar na luz. Eu quero ver cabra macho pra aceitar Jesus. Quero ver o cabra macho pra aceitar Jesus. Quero ver o corajoso pra aceitar Jesus. Ser homem de Deus e andar na luz. Eu quero ver cabra macho pra aceitar Jesus. Quero ver o cabra macho pra aceitar Jesus. Quero ver o corajoso pra aceitar Jesus. Ser homem de Deus e andar na luz. Eu quero ver cabra macho pra aceitar Jesus. No exército filisteu tinha um grandão. O bicho era valente igual um leão. Era um homem de guerra de espada na mão. Ele era respeitado em toda a nação. Vivia desafiando ao exército de Israel. Xingava e jogava praga ao nome do Deus dos céus. Tinha 24 dedos, era um gigante Golias. Saul morria de medo, já fazia muitos dias. Mas Deus usou um menino com uma funda nas mãos, com apenas uma pedra, derrubou ele no chão. Tu vens a mim com espada, mas não serás. Mande o comercial do Posto Brasil pra ele ali. É no nome do Senhor. Quero ver o cabra macho pra aceitar Jesus. Quero ver o corajoso pra aceitar Jesus. ser homem de Deus. E andar na luz. Eu quero ver cabra macho pra aceitar Jesus. Quero ver o cabra macho pra aceitar Jesus. Quero ver o corajoso pra aceitar Jesus. Ser homem de Deus e andar na luz. Eu quero ver cabra macho pra aceitar Jesus. Para Deus o homem bravo é um homem manso, que não mata, que não fere, leva sua cruz. Ele sabe respeitar, sabe perdoar. Homem que vive chorando por perto de Jesus. Um pregador do evangelho. Esse sim é Paulo Sérgio, esse que eu mandei agora, viu? desafia o diabo com a Bíblia em sua mão. O homem que se confia em uma arma na cintura, ele não tem garantia, é falsa sua loucura. Dá tiro pra todo lado, confiando no revólver, ele só sabe matar e o problema não resolve. Vamos construir a paz, pra que fazer tanta guerra? Bem-aventurados mansos, porque darão a terra. Quero ver um cabra macho pra aceitar Jesus. Quero ver um corajoso pra aceitar Jesus. Ser homem de Deus E andar na luz. Eu quero ver cabra macho pra aceitar Jesus. Cabra macho pra aceitar Jesus. Quero ver o corajoso pra aceitar Jesus. homem de Deus e andar na luz. Eu quero ver cabra macho pra aceitar Jesus. Você está ouvindo a Voz Apostólica, um programa da Igreja Apostólica Poder da Fé. A oração é a base. Muito bem, graças a Deus ouvimos aí um belo hino na voz do Cícero Nogueira, né? Cabra macho, né? Nós vemos aí as pessoas sem coragem para enfrentar outro, né? Puxar uma peixeira e tentar ferir o outro, puxar uma arma, uma arma de fogo, mas muitas das vezes quando nós convidamos para aceitar Jesus, aí
falta coragem, né? Aí vai embora a coragem, né? E é uma coisa tão maravilhosa aceitar Jesus, porque se eu não tivesse o aceitado há mais de 30 anos atrás, eu o aceitaria novamente, porque só foi bênção de Deus eu ter aceitado a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, né? Isso é tão maravilhoso. Tomara que todo ser humano pudesse entender isso, que é muito maravilhoso quando o ser humano entrega a sua vida ao Senhor Jesus, né? Então, você está ouvindo aí o programa A Voz Apostólica da Igreja Apostólica Poder da Fé, Ministério Libertando Vidas, né? São precisamente 21 horas e 12 minutinhos. Tem o oferecimento de Saborear Café. Eu já quero aqui falar a agenda da nossa igreja, nossos cultos, né? No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, né? E reunião da família, às 17 horas, no domingo. Terça-feira, reunião Buscando o Conhecimento, às 19h30. Quarta-feira, reunião Um Chamado à Oração, 19h30. Sexta-feira, reunião da Vitória, às 19h30, né? Amanhã estaremos ali com a reunião abençoada, a reunião da Vitória, aonde estaremos trazendo uma palavra de Deus para a tua vida, para o teu coração, né? Então, participe ali das reuniões da Igreja Apostólica Poder da Fé, né? É uma honra para nós. A nossa igreja, ela está localizada na Travessa Motorista João Francisco do Nascimento, né? Ali no Alto de São Vicente. E para nós é uma honra a sua presença ali, né? Vá ouvir a palavra de Deus. Deus tem uma bênção para você, para a sua vida, para o seu coração. Amém? Então, eu já quero mandar uma saudação aqui, algumas saudações para os nossos queridos irmãos que estão ligados conosco, que estão ouvindo o programa A Voz Apostólica. O nosso querido irmão Flaviano Torres, né? Já mandamos a paz do Senhor para o nosso querido irmão Flaviano Torres, Eurides, a sua digníssima esposa, Eurides Torres, e também para os irmãos que fazem, né? A igreja, né? Os irmãos lá no Mutirão, a nossa irmã Dedé, o irmão Marcos, Ana, né? Deus abençoe esses irmãos aí. Também para Edgleide, Deus abençoe a vida da Edgleide, o Nenê. Também mandamos um alô para o Tida, né? Tida também aceitou Jesus Cristo, né? Está um pouco enfermo, mas Deus já está tratando, está fazendo a obra na vida dele, né? Dona Maria, a mãe do Tida, Deus abençoe. E a nossa irmã Lúcia, né? Nossa irmã Lúcia também, né? Que já faz parte da Igreja Apostólica Poder da Fé. Também a nossa irmã Neves, Deus abençoe. Manda-nos a paz do Senhor também para a nossa irmã Neves, né? Todos os irmãos, em nome de Jesus, que se sintam-se abraçados, né? Nessa noite, né? E já mando meu abraço com a paz do Senhor para todos os irmãos. Mandamos também uma saudação para todos os irmãos que estão ligados conosco, né? E o programa está apenas começando, né? Vamos ouvir daqui a pouco mais louvores, mas eu já quero passar também para a pastora Elisângela, que ela vai trazer aqui suas saudações iniciais. Ela quem vai trazer hoje a mensagem da palavra de Deus, já está com uma mensagem pronta. Eu creio que ela vai falar aqui o tema da mensagem, também vai mandar suas saudações para os nossos irmãos, nossos amigos, nessa noite tão abençoada, nessa noite de quinta-feira, onde Deus tem derramado chuva do céu, chuva de bênção tem caído sobre a nossa terra, né? Aonde antes nós vemos que essa terra era muito seca, mas agora não, agora a bênção de Deus está sobre essa terra tão abençoada, chamada Paraíba, chamada Monteiro. Vamos ouvir aí a pastora Elisângela. Paz do Senhor, pastora Elisângela. A paz do Senhor, pastor Edivan. Desejo também cumprimentar a todos nessa noite, né, com a graça e a paz do Senhor, né, que Deus abençoe a sua vida, você que está acompanhando o programa Voz Apostólica. E já quero dizer que para nós é um motivo de alegria, de grande felicidade ter você como nosso ouvinte, né? E hoje nós vamos estar trazendo a palavra de Deus para o teu coração. E o tema da nossa mensagem de hoje, vamos estar falando em mais uma parábola de Jesus, né?
a parábola dos 2 fundamentos, ou seja, dos 2 alicerces. Então, nessa noite, que você possa estar atento, né? E eu já quero agradecer esta oportunidade, né? Em nome de Jesus, né? E quero dizer para você que é importante você ficar na escuta do programa até o final, porque Deus, Ele quer falar ao teu coração, né? Nós vamos trazer uma mensagem abençoada, né? Ontem a gente ouviu a mensagem da parte de Deus abençoada com o pastor Edivan, e hoje será a nossa vez, né? Então, desde já, pastor Edivan, já agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, ouvimos aí saudações iniciais da pastora Elisângela, e nós já vamos ouvir aí um belo hino, né? Nós vamos ouvir um belo hino, mas antes eu quero dar aqui um recadinho. Lanchonete Sabor do Sul, né? Temos diversos tipos de lanche, sucos, refrigerantes. Venha experimentar, né? Entrega grátis, né? O telefone é 998459985, né? Localizado no antigo Chapariz, centro de Monteiro. Temos o Wi-Fi, né? Uma organização de Daniele e família, né? Vá lá e comprove. Então, vamos continuar aqui. Vamos ouvir um belo louvor nesta noite tão abençoada. E já para o nosso, a nossa alegria e o louvor do Senhor, deixa Cristo te salvar. Esse louvor com Raíssa, medite na letra desse hino. Você está ouvindo o programa Voz Apostólica da Igreja Apostólica Poder da Fé, Ministério Libertando Vidas. Deus abençoe. Vamos ouvir esse louvor. Muito bem, Deus abençoe a todos que estão ligadinhos conosco aí. Já oferecemos esse louvor para todos vocês que estão aí ligados conosco. Aqui, deixa eu procurar um versículo aqui. Pode falar aí, pai. Muito bem, boa noite a todos. A paz de Cristo para todos, que Deus abençoe a vida de vocês, né? O Eduardo, a Edileuza Santos, que Deus abençoe esse povo aí abençoado que estão nos acompanhando, que Deus abençoe a vida de vocês. Também está conosco nossa amiga Zuleide Araújo, né? Deus abençoe, obrigada pela audiência, minha querida, que Deus abençoe a sua vida, né? E hoje vamos estar trazendo a mensagem de Deus, um tema abençoado para a nossa vida, a parábola dos 2 fundamentos, certo? Então fique aí ligadinho, né, nessa noite. Não perca a ministração da palavra, logo mais às 10 horas, 10h05, vamos estar pregando a palavra de Deus, tá certo? Então você acompanha. E Deus, eu creio que Deus tem muita bênção para a tua vida ainda nessa noite. Lúcia Sandes, boa noite, minha querida. Que Deus abençoe. Seja bem-vinda ao programa A Voz Apostólica da Igreja Apostólica Poder da Fé. Estamos aguardando vocês ali, tá certo? Para fazer uma visita, tá ok? Vamos estar orando pela vida de vocês. Amanhã, na sexta-feira, às 19h30, nós temos a reunião da vitória. Então você que tem uma causa, você que está enfermo, né, vá ali que nós vamos estar orando, buscando a Deus pela tua vida, tá certo? Além da ministração da palavra, que é uma bênção, e você vai estar aprendendo como alcançar a tua vitória, né? A Igreja Apostólica Poder da Fé, nós temos o compromisso de ensinar a palavra de Deus como ela é, né? Para que você venha obter vitória, receber cura, bênção na sua vida. Você tem que aprender a palavra de Deus para agir de uma forma correta, para que a bênção de Deus chegue na tua vida, né? E no domingo, né, às 17 horas, vamos estar ali com a reunião da família, né? E também no domingo pela manhã, de 9 horas da manhã, nós temos a escola bíblica dominical. Na terça-feira, nós temos a reunião Buscando Conhecimento, né, que é uma reunião onde ensinamos também a palavra de Deus, né? Na quarta-feira, às 19h15, nós temos um chamado à oração, né? Então todos estão convidados. E quarta e quinta-feira, às 21 horas, nós temos aqui o programa Voz Apostólica, tá certo? Lúcia Santos, estamos aguardando a sua visita ali na Igreja Apostólica Poder da Fé.
Também eu já convido a Zuleide Araújo, que está conosco, a nos fazer uma visita, viu? Vai ser uma honra para nós ter vocês ali, nos dando a honra da sua visita. Cultural. Já pensou em deixar a sua casa do jeito dos seus sonhos? Se alguém tiver algum pedido de oração, vocês deixem aí, por favor, no comentário, tá certo? Que a gente vai estar orando por vocês logo mais, depois da ministração da palavra. Guarda-roupa Dubai Castanho, Moval, com pés grátis. Certo? Se alguém tiver algum pedido de oração, pode deixar aí nos comentários que nós vamos estar orando por vocês logo após a ministração da palavra de Deus, tá certo? Então você que tem um pedido de oração especial, pode escrever aí nos comentários, nós vamos anotar. E logo após a pregação da palavra, vamos estar fazendo a oração da fé, né? A palavra de Deus diz que a oração da fé pode muito em seus efeitos. Então eu creio que Deus vai estar ouvindo a nossa oração, vamos unir a nossa fé e vamos clamar a Deus. Com os menores preços da região, você agora desfruta dos serviços do Salão de Beleza. É o Compre e Aplique. Você pode agendar com a perfumista e cabeleireira o seu Muito bem, né? Graças a Deus por tudo. Você está ouvindo aí o programa Voz Apostólica da Igreja Apostólica Poder da Fé. E logo mais às 22 horas, a pastora Elisângela vai trazer uma mensagem abençoadíssima para a sua vida, né? Que venha edificar a tua vida, que venha fortalecer o teu coração, né? Então, fique ligado, não saia daí, para que você venha ouvir a palavra de Deus. É muito bom os louvores, muito bom ouvirmos o programa, mas a mensagem da palavra de Deus é essencial para as vossas vidas, para os vossos corações, né? Então você que está aí assistindo, não saia daí. Daqui a pouquinho, a pastora Elisângela vai transmitir a poderosa mensagem da palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Essa mulher de Deus, que Deus tem usado ela fortemente, né, para abençoar vidas. Pessoas têm chegado ali no nosso ministério e o Senhor Jesus tem feito grandes coisas, grandes obras na vida das pessoas que têm chegado ali, na Igreja Apostólica Poder da Fé, Ministério Libertando Vidas, né, na Travessa João Motorista, né, ali do Alto São Vicente, e Deus tem abençoado muitas vidas. Então com você não vai ser diferente. Eu já quero convidar você para participar conosco, né, para participar conosco ali dos nossos trabalhos, como a pastora Elisângela já convidou. Então tá na Travessa Motorista João Francisco, né, do Nascimento. A Travessa Motorista João Francisco do Nascimento, próximo ao AA, ali no Alto São Vicente. Temos trabalho vários dias da semana, na terça, temos trabalho na quarta, na sexta, no domingo pela manhã, escola dominical, no domingo às 17 horas, a reunião da família. Então, convidamos você que sempre acompanha a nossa programação, que sempre assiste toda quarta e toda quinta o nosso programa, para você fazer uma visita ali na igreja. Nós vamos orar por sua família. E você que quer aprender mais da palavra de Deus, ali há uma grande oportunidade. Estamos ali ensinando a palavra do Senhor Jesus. Amém? Então aguardo você lá, você que está aí nos assistindo, participar conosco. Tá bom? Então, Lúcia Sandes, Deus abençoe Lúcia Sandes, Zuleide, né? As pessoas que... Josinaldo Torres também, Deus abençoe, né? E o Eduardo Ventura, a Tânia, Edileuza Santos e todos
né, que estão ligados conosco nessa noite. Deus abençoe aí a vida de vocês. Amém. Se alguém tiver algum pedido de oração, pode digitar aí. E após a mensagem, a pastora Elisângela vai fazer, né, a oração da fé por você, por sua casa, sua família. Então, se alguém tiver, pode ficar à vontade para pedir, fazer aí o seu pedido de oração, né? Esse programa não compartilha não, a música não. Oi? Esse programa não compartilha a música não. Compartilha, sim. Muito bem, você está ouvindo aí o programa Voz Apostólica da Igreja Apostólica, Poder da Fé, né? Na apresentação dos pastores Edivan e Elisângela, né? E para nós é uma honra estarmos aqui para transmitirmos a palavra de Deus para as vossas vidas, os vossos corações. E daqui a pouco, logo mais, às 22 horas, a pastora Elisângela vai transmitir a palavra de Deus. Estamos aqui pela Imprensa FM 104.9 e também transmitindo pelo Facebook Live, né? Então, fique aí ligadinho conosco, não saia daí, que Deus tem bênção e tem vitória para você através desse programa. Aqui faz como pra compartilhar? Onde é? Ah, pelo jeito, todo canto aqui não consegui. Então é pra você aqui, ó. Muito bem, né? Graças a Deus já estamos de volta, né? Já estamos de volta. Já agradecemos a Deus aí pela vida de todos os nossos ouvintes que estão aí do outro lado, ligadinho conosco. Deus abençoe a vida de todos vocês. E convidamos a todos, né? Para fazer uma visita ali na Igreja Apostólica Poder da Fé. A nossa igreja, ela está localizada na Travessa Motorista João Francisco do Nascimento, né? Ali próximo ao AA, lá do Alson Vicente. Então você é o nosso convidado, meu querido amigo, minha querida amiga, a participar ali conosco. Deus tem uma vitória para você, para a tua vida, né? Participe de nossas reuniões, aonde
Estaremos ali ensinando a palavra de Deus, pregando, ministrando orações, né? Para você, para a sua casa, para a sua família, para que Deus venha assim abençoar a tua vida, amém? Eu já quero dar aqui um recadinho, que nossos queridos lá, a Ildete e Larissa, né? A Pizzaria de Trigos dispõe de vários sabores de pizza por um único preço de R$18, aberto de domingo a domingo, a partir das 18 horas, né? Dispomos também do cachorro quente carioca e do açaí na tigela, localizado na rua de Campinas, né? O celular é 9985 25918. Organização Ildete e Larissa, né? Você pode ir ali e degustar uma bela pizza, né? Eu já fui ali, já pude provar. Alta qualidade, higiene, a nossa querida Ildete e Larissa, né? Também mandamos aí uma saudação para o pastor Adailton, né? Mandamos saudação para ele, um abraço, Deus abençoe aí esses irmãos. Então você pode ir ali na Pizzaria de Trigo, dispõe de vários sabores de pizza por um único preço, R$18, aberto de domingo a domingo, né? A partir das 18 horas, né? Dispomos do cachorro quente, carioca, no açaí na tigela, localizado na rua de Campinas, né? O celular novamente é 9985 25918. Organização Ildete e Larissa, né? Somos supermercado, pequeno no preço e grande na qualidade. Somos supermercado, fica localizado no mercado público de Monteiro. Somos supermercado, o melhor preço da cidade. Amém? Vamos aqui continuar o programa e vamos ouvir aí um belo hino na voz de Luciano Josafá. Fica comigo, medite na letra desse hino aí, meu prezado ouvinte. Não sei o que tem se passado na tua vida, o que tem acontecido, mas você pode pedir, orar a Deus e pedir sempre para que o Senhor Jesus ele fique contigo na tua vida, né? E você também precisa cada vez mais se aproximar do Senhor Jesus. Vamos ouvir esse belo hino aí. Fica comigo, Luciano Josafá. Eu cheguei aqui pra te adorar, Senhor. Espírito em verdade, me dá o meu clamor. Eu necessito. Hoje eu cheguei aqui querendo ouvir sua voz falar bem forte dentro de mim. Eu preciso. Ó Senhor, receba minha adoração. Não Mereço, mas é de coração que eu te clamo. Minha vida entreguei em suas mãos, porque sei que só o Senhor tem a solução aos meus problemas. Ó Senhor, vem me ajudar, estou aqui. Tua voz meiga quero ouvir. Preciso, Vem ficar comigo. fale comigo, Senhor, fale comigo. Ouvir a tua voz, Senhor, é tudo que eu preciso. vem ficar comigo, Senhor, vem ficar comigo. Eu necessito, Senhor, vem ficar comigo. Ó Senhor, vem me ajudar, Estou aqui, tua voz meiga quero ouvir. Preciso, vem ficar comigo. fale comigo, Senhor, fale comigo.
que eu preciso. Vem ficar comigo, Senhor. Vem ficar comigo. Eu necessito, Senhor. Vem ficar comigo, Senhor. Vem ficar, Senhor. Vem ficar comigo, Senhor. Vem ficar, Senhor. Vem ficar comigo. Muito bem, graças a Deus, né? Ouvimos aí um belo hino na voz de Luciano e Josafá. Vem ficar comigo, né? E nós já vamos entrar aí. Eu quero mandar mais uma vez saudação para todos que estão ligados conosco. Deus abençoe a vida de vocês. E vocês poderão acompanhar também este programa e os outros, né, pelo YouTube. Pastores Edivan e Elisângela, temos o nosso canal. Entre lá, se inscreva, né? E dê aquele like lá para que o nosso canal cada vez mais adquira mais pessoas para assistir, né? Então você pode entrar lá no canal do YouTube, Pastores Edivan e Elisângela. Temos lá todas as nossas mensagens, todos os nossos programas estão postados lá, né? E amanhã essa mensagem nova de hoje, a de ontem já está postada, né? Nós trouxemos uma mensagem ontem sobre os traumas da vida de Mefibosete. E ali, uma mensagem muito abençoada da parte de Deus. E já está, né, postada essa mensagem, você já pode conferir, né? E essa de hoje, a pastora Elisângela vai trazer. Qual é o tema, pastora? A parábola dos dois fundamentos. A parábola dos dois fundamentos, né? Uma mensagem muito forte da parte de Deus. E amanhã já vai estar também no YouTube. Temos a nossa página da igreja, @Família Apostólica, no Facebook. Você já entra e já pode ali ver também nossas pregações. Estão ali, nossas reuniões. Tem um pouco de nossas reuniões está ali. Você pode assistir ali, participar também. E o nosso canal, né, no YouTube e pelo Facebook Live, você pode também aqui acompanhar, né? Você compartilha aí com seus amigos e fala, olha, tem um programa assim, o programa A Voz Apostólica da Igreja Apostólica Poder da Fé, Ministério Libertando Vidas, na quarta e na quinta, a partir das 21 horas às 23 horas. Né, onde os pastores Edivan e Elisângela estão ali pregando a palavra de Deus e anunciando o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Mas vamos ouvir aí o apoio cultural e daqui a pouquinho nós estaremos em volta, né? Vamos ouvir primeiro o apoio cultural. Conseguiu? Vem cá. Direto quando você abre esse programa azulzinho, de lá você compartilha. Ó. Aqui, ó. Já baixou? Então bem aqui, ó. Vou baixar assim em casa. Tudo que você quer compartilhar, você faz assim, ó. Você vem aqui. Esse daqui é pra baixar, nesse não. Você vem eu tava nesse. procurando nesse. Você vem nesse aqui. Nesse aqui eu sei. Aí na hora que clicar em cima aqui já eu aparece sei. embaixo pra compartilhar. Pensei que era no outro que baixava, não sabia não. Muito bem, você está ouvindo aí o programa Voz Apostólica da Igreja Apostólica Poder da Fé. Aparece um cantinho embaixo para compartilhar. Obrigado aí pela sua audiência, meu prezado ouvinte, meu querido irmão, minha querida irmã, meu prezado amigo, todos que estão aí ligadinho conosco. Deus abençoe vocês. O melhor material para sua construção e a melhor ração para o seu animal você encontra em Um Paraibano. São tintas, material elétrico, hidráulico, ferragens, ferramentas, pisos e revestimentos, bombas submersas, periféricas e a combustão, material para manutenção e limpeza de piscinas, motosserras Steel com assistência técnica no local e muito mais. Na linha de rações você encontra farelo de torta, trigo e soja. Um Paraibano, agora também trabalhando com aluguéis de andaimes, betoneiras, compactadores de solo e escoramento. Em O Paraibano, você ainda tem descontos especiais nas compras à vista, dividindo também suas compras em todos os cartões. O Paraibano, Rua Francisco de Alcântara Torres, número 38, próximo à Secretaria de Saúde. Fone 83-3351-2225 ou 99602-3640. Organização Pátio Isoró, na
administração do amigo Emerson. O Alto Posto Brasil enlouqueceu de vez. Para você, a promoção Tanque Cheio. Um tanque cheio todo dia para a sua moto. 2 tanques com 45 litros cada. Isso aí, vê se não. Sábados para o seu carro. É muito simples participar e ganhar. Ao abastecer É o né? com valor acima de R$10, você concorre ao sorteio de É do Marcos Antônio? cheio todo dia. E ao abastecer seu carro O da pregação. Da pregação. É o da pregação, né? Então, ó, diz aí, foi da pregação. É o da pregação, viu? Depois da pregação, isso aí. Alto Posto Brasil, combustíveis de qualidade, restaurante, pousada e loja de conveniência. Rua Coronel Francisco Cândido, número 464. Estamos ao vivo, né? No Facebook Live, transmitindo aqui o programa A Voz Apostólica da Igreja Apostólica Poder da Fé, né? E para nós é uma honra a sua audiência aí. Você que está ligadinho conosco. E daqui a pouquinho, olha, falta 15 minutinhos, nós já vamos ouvir daqui a pouquinho, daqui a 15 minutinhos vamos ouvir aí a pastora Elisângela, que vai transmitir a mensagem da palavra de Deus, né? Relojoaria Presentes, vendas de pendrives, celulares e cartão de memória, conserto de óculos e joias em geral. Nas segundas em Sué, localizado no Mercado Público de Monteiro, celular 996017195 e 996216906. Organização Batural. Autoelétrica, pai e filho, instalações em geral, alternadores, motores de partida e etc. Rua Epaminondas de Azevedo, em frente ao SAMU. Celular 999-20-3215 e 999-44-2850. Organização Maninho e José Rônio. Oficina Duas Rodas. Atenção, a Oficina Duas Rodas oferece os melhores serviços com qualidade. Fazemos parte elétrica, motores Honda e Yamaha, com os melhores preços da cidade. Organização Júnior Tenente e Camargo. Visite-nos, fica por trás da Honda. Se alguém tiver um pedido de oração, você pode escrever aí, viu? 999-59-3592. Wagner Golf Studio. Pode fazer o seu pedido de oração. Para todos os eventos, casamentos, 15 anos, aniversário, batizado e acompanhamento infantil para o seu bebê. Os melhores cenários da região. Venha também revelar conosco fotografias digitais com entrega imediata. Wagner Golf Studios, há 20 anos trabalhando para melhor receber. 999-2330, Rua Eronides Ramos de Almeida. Agora você tem em Monteiro a melhor opção para saborear a melhor. Muito bem, daqui a pouquinho a pastora aí já está se preparando ali. Daqui a pouco ela vai Oferecendo o que há de melhor. trazer a palavra de Deus. Peixes com a qualidade que você cliente merece. Lá você encontra tilápia, traíra, comatã, piaba, covina, peixe bonito, bacalhau, filé de tilápia, filé de meluço importado e ainda camarão de água doce e salgada. Faça uma visita ao Frinopeixe e confirme o que eu estou falando. Frinopeixe, Rua Gilverson de Araújo Cordeiro, ao lado de Vaguinho Fotografias. Fone 9935-5241 ou 9637-0747. O empreendimento Benil e Adriano do Peixe. Alessio Refrigeração e Climatização. Conserto de ar automotivo, venda e instalação de ar-condicionado. Sprint e serviço de refrigeração em geral. Rua Sebastião de Aquino, número 528, ao lado da Escola Monteiro Lobato. Fone 999-564760 ou 99869-1855. Organização Alessio. Floresta Calçados, temos calçados adultos e infantil. Preço especial, ande na moda, com os melhores calçados de ótimo preço. Rua Joaquim Dumont de Melo, número 22, em frente ao Banco do Bradesco. Organização Juarez e Família. Visite a LB Presentes. Utensílios para o lar, cama, mesa e banho, brinquedos e muito mais. Muito bem. Fica
Fica localizada na rua José Torres, número 9, Monteiro, Paraíba. Daqui a pouco a pastora vai trazer aí a palavra de Deus, viu? Não sai daí. Deus tem vitória e tem bênção para a tua vida através dessa palavra de Deus. Essa palavra que transforma, que liberta, que abençoa, que produz vida e vida com abundância, né? Temos também artigos para papelaria, perfumaria, sorvete, chocolates e muito mais. Ela fica localizada na rua José Torres, número 19, o fone 83-99861-8843, Monteiro, Paraíba. Rubi, joias e acessórios, perfumarias em geral, brinquedos, cama, mesa e banho, artigos para presentes. Celular 99673-2622, em frente ao fórum. Frigorífico Dois Irmãos, Rua Deocleciano Pereira de Lima. Próximo ao hospital temos carne de boi, bode, porco, frango e leite. Contato 99802-4996. Organização César e Família. Venham para Cariri Web e sejam bem-vindos a uma nova era. Navegue com mais segurança e qualidade. A Cariri Web está com planos a partir de 2 megas com preços que cabem direitinho no seu bolso. Instalações via cabo, via rádio e fibra ótica com Wi-Fi grátis. Cariri Web. Cariri Web. Qualidade nos serviços e pontualidade no atendimento. Praça João Pessoa, número 7, em Monteiro. Telefone 3351-2258 e 99641-3203. Cariri Web. O melhor provedor de internet banda larga da região. Muito bem, né? Graças a Deus. Eu também já quero mandar mais um recadinho aqui. Heleno Motopeças, serviço em geral, localizado na rua do Banco do Bradesco, rua Joaquim Romão de Melo, né? Celular 99634-4694. Repetindo o celular, 99634-4694. Heleno e Fábio, né? Lucélia Doces e Salgado, temos bolos e bolos decorados e salgados, doces para as festas. Celular 99904-5779. Organização Lucélia. Muito bem, graças a Deus, né? Já estamos de volta com o programa A Voz Apostólica. Eu quero ler aqui um versículo da Palavra de Deus que se encontra em Isaías, capítulo 54, e o versículo 17, que diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém? Isaías, capítulo 54, e versículo 17. Nós vamos ouvir agora mais um louvor, na voz do nosso irmão Lázaro, né? Você vai vencer, né? Não importa, meu prezado amigo, meu querido ouvinte, você que está aí ouvindo, não importa o que você tem enfrentado na tua vida, né? Não importa. O importante é que você pode adquirir fé, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, você pode adquirir fé, né? Ouvindo a palavra de Deus, o qual é anunciada aqui neste programa, né? Então, não importa o que você tem passado, mas se você crê em Deus, se você crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Porque foi Ele quem deu a vida por toda a humanidade. Jesus morreu em uma cruz para perdoar os pecados da humanidade, né? Um amor imensurável, um amor inexplicável, o amor de Deus para com toda a humanidade, o qual enviou o seu Filho Jesus Cristo para que viesse padecer, né? Ser sacrificado, né? Como um cordeiro, né? E ali naquela cruz derramou o seu sangue para dar vida e vida com abundância. Então isto é algo tremendo, forte da parte de Deus, né? Só temos a agradecer a Deus por Deus ter nos amado dessa tal maneira, para que nós pudéssemos assim, para que nós assim pudéssemos participar desta graça tão maravilhosa que é viver em Cristo Jesus, né? Também já está assistindo conosco a nossa querida Edilma Nascimento Ventura, né? Está assistindo, né? Um abraço, Edilma. Já mandamos um abraço aí para Edilma, toda a sua casa, toda a sua família, para o Edinaldo, né? Edinaldo Ventura, né?
Já mandamos aí um abraço para Edinaldo Ventura também, né? Deus abençoe aí essa família. Muito obrigado aí pela audiência. Sinta-se abraçado. E daqui a pouco a pastora Elisângela vai transmitir a palavra de Deus, né? E você aí que está assistindo do outro lado, que quer aprender a palavra de Deus, você pega aí uma caneta, um caderno, e você pode anotar, né? E aprender muito a palavra do Senhor Jesus. Então, vamos ouvir aí um belo hino na voz de Lázaro, Você Vai Vencer. E que todos se alegrem ao ouvir este hino, né? Todos os irmãos, lá o Eduardo Ventura em São Paulo, a Edileuza Santos, todos, né? O Toninho Pincel, Deus abençoe também a vida do Toninho, né? Ele mandou o recado para nós, né? Deus abençoe o Toninho, sua casa, sua família. Mandamos aí um abraço para o Toninho Pincel, né? Deus abençoe todo esse pessoal aí em São Paulo que está ligadinho conosco, né? Vamos ouvir esse belo hino na voz de Lázaro, Você Vai Vencer. Mas antes eu quero dizer a hora, são 21 horas e 52 minutos, tem um oferecimento de sabor e a café. Vamos ouvir aí, Você Vai Vencer, na voz de Lázaro. Você vai vencer, vai, vai. Levante a mão direita, vai. Você vai vencer. Você vai vencer, vai, vai. Você vai vencer, vai. Você vai vencer. Vai pra cima dele. Em nome do Senhor. O crente sempre é um vencedor. Jesus vai te ajudar. Não temas, o gigante vai cair. Ele não vai resistir à unção de Deus que está em ti. Passaporte. Vencer, vai, vai. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Um simples menino, um poeta, um sonhador, um ministro de louvor, um pastor temente a Deus. Davi não quis a armadura de Saul. Não, não, Davi não quis ouvir a voz desses crentes desviados. Sai pra lá, pegou a pedra e a funda, partiu pra cima do gigante e ele tomou. Você vai vencer. 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 Vai vencer. Vai vencer. Muito bem, né? Ouvimos aí um belo hino na voz do Lázaro, do irmão Lázaro, Você Vai Vencer, né? E nós sabemos que é preciso ter fé para vencer, é preciso ter fé para chegar lá, é preciso ter fé para alcançar seus objetivos e usar esta fé em Deus e clamar a Ele, né? Porque somente Ele é quem pode atender nossas orações, Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus Todo-Poderoso, né? Em Jeremias 33, versículo 3 está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então eu não sei, prezado ouvinte, o que você tem vivido na tua vida, no teu coração, na tua família. Não sei, mas eu só sei te dizer que Jesus, ele tem poder para abençoar o teu lar, tua casa, tua família e mudar o rumo da tua história. Talvez a tua história até hoje tenha sido uma história triste, uma história sem graça, uma história sem rima. Mas Jesus, ele quer fazer, ele quer mudar a tua história, ele quer fazer de você uma nova criatura, ele quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher, né? Na presença de Deus. Por isso que nós temos que confiar nesse Deus, temos que acreditar nele, porque não existe outro caminho. Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, né? Eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então isso é maravilhoso, isso é importantíssimo, profundo, né? Da parte de Deus. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então somente em Jesus Cristo é que o ser humano vai encontrar vida, e vida eterna, e vida com abundância, né? Somente em Jesus de Nazaré.
Então, é por isso que nós falamos, que nós pregamos, que nós anunciamos este nome, porque o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Quando nós vamos à palavra de Deus, abrimos o livro do Evangelho de Atos dos Apóstolos, nós vemos ali no Atos dos Apóstolos, que Atos 4, versículo 12, está escrito: porque nenhum outro nome é dado pelo qual devamos ser salvos, mas sim pelo nome de Jesus, né? Nenhum outro nome é pronunciado debaixo da terra pelo qual devemos ser salvos, somente o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está lá em Atos, capítulo 4, né? Versículo 12, você vai ver, né? Na palavra de Deus ali, aonde Deus fez grandes maravilhas através dos seus servos, através dos apóstolos, né? E hoje não é diferente. Quando nós clamamos ao Senhor, nós vemos o operar de Deus na vida das pessoas. Nós vemos as pessoas sendo abençoadas, as pessoas sendo transformadas e as pessoas sendo mudadas, as pessoas sendo realmente impactadas pelo poder que há nesse nome. Um nome que está acima de todo o nome sobre a face da terra, que é o nome de Jesus. A esse nome todo o joelho há de se dobrar, todo o joelho, né? Hoje ainda há algumas pessoas que não querem se dobrar diante deste nome, mas vai chegar um momento que todos vão ter que se dobrar diante desse nome poderoso chamado Jesus. Nós vamos ao nosso apoio. Daqui a pouco, em instantes, nós já vamos ouvir a pastora Elisângela, que vai trazer identificando ZYT 702, Rádio Imprensa FM, operando na frequência de 104,9 MHz. Uma emissora da Associação Comunitária com Rádio Local Imprensa FM. Sistema irradiante instalado na Avenida Olímpia, um pouco longe, 153 Centro, Monteiro, Paraíba, Brasil. Faz hoje, né? Você vê e depois não vê, né? Apoio cultural. A Prefeitura de Monteiro, através da Secretaria de Saúde, pede a colaboração de toda a população monteirense para que juntos possamos combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão do vírus da dengue, zika e chikungunya. É importante informar que com há um sinalzinho no canto da tela, mas eu não sei a função. Aumenta consideravelmente. Isso poderá ocasionar nova epidemia em nosso município. Contribua, faça sua parte, que juntos faremos Monteiro uma cidade cada vez melhor. Seus brilhos. Apoio cultural. Na Ótica Luiza, você dispõe da melhor e mais completa consulta oftalmológica de toda a região, com o médico cirurgião Bruno Siqueira. Na Ótica Luiza, você também conta com o melhor atendimento feito por profissionais capacitados para cuidar da saúde dos seus olhos. Trabalhamos com armações nacionais e importadas, com o melhor preço da cidade. Ótica Luiza, localizada no Shopping Bom Morar de Monteiro. Qualidade e estilo para toda a família é Ótica. Senta aí que eu vou colocar para você ver como é que fica. Senta aí. O curso Nova Visão traz para você uma grande novidade, trazendo para você a oportunidade de concluir seus estudos realizando as provas nível fundamental e médio, realizadas na própria sede do curso em Monteiro. Além disso, estamos oferecendo cursos superiores em diversas áreas: mestrado, pós-graduação, bacharelado e técnicos, todos reconhecidos pelo MEC. Não esquecendo também dos cursos preparatórios para concursos e vestibulares. Iniciaremos a turma do Enem e também do preparatório para o concurso da Prefeitura de Monteiro. Então aproveita, corre logo pra cá e garanta já a sua vaga. Curso Nova Visão, foco total na aprovação.
Para você economizar de verdade, faça sempre a melhor escolha. Mercadinho Jesus, o redentor da dona de casa. No Mercadinho Jesus, você encontra a mais completa linha de produtos para seu lar, além do capricho no atendimento e os melhores preços da região. Na hora de economizar, não esqueça, Mercadinho Jesus, o redentor da dona de casa. Dentro do Mercado Público de Monteiro, fone 3351-3328. Muito bem, graças a Deus. Você está aí ouvindo, né? O programa A Voz Apostólica da Igreja Apostólica Poder da Fé, Ministério Libertando Vidas, aqui da cidade de Monteiro, né? Essa igreja, que é igreja nova, né? É uma das mais novas, né? Que foi aberta aqui pelos pastores presidentes Edivan e Elisângela, né? E temos a honra já de convidar você e toda a sua casa, toda a sua família para participar de nossas reuniões, onde Deus com certeza vai abençoar a tua vida, né? E vai fazer de você uma nova criatura, uma nova pessoa, servindo e adorando o nome do Senhor. A Igreja Apostólica Poder da Fé está localizada na Travessa Motorista João Francisco do Nascimento, né? Próximo a nosso São Vicente. E já chegamos aí um momento muito especial do nosso programa, o qual nós vamos ouvir agora a pregação, a ministração da mensagem da Palavra de Deus, através da pastora Elisângela, que vai transmitir o recadinho de Deus para a nossa vida, para o seu coração, nessa noite, você prezado ouvinte. Já peço aí a sua atenção, o qual Deus vai falar contigo aí, através da palavra de Deus, porque a maior profecia que nós temos na face da terra é a palavra de Deus. Então, pastora Elisângela, a paz do Senhor, então, está com a oportunidade para fazer o que o Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus, colocar nessa noite no teu coração. A paz do Senhor, pastora Elisângela. A paz do Senhor, pastor Edivan. Já agradeço por mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui para ministrar a palavra de Deus aos corações dos nossos ouvintes nessa noite, né? Já queremos trazer aqui mais uma vez o tema da nossa mensagem nessa noite, é a parábola dos dois fundamentos, que está escrito no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Então já convido você, meu querido ouvinte, né, a acompanhar conosco, né, a leitura da palavra de Deus. Então vamos abrir, você que está com a sua Bíblia, abra aí Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Que diz assim a palavra de Deus: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Versículo 26. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Então nós vemos aqui Jesus, né? Nós vemos em outras vezes, outras ministrações que nós falamos aqui sobre parábolas, né? Jesus, ele sempre costumava nos seus sermões em fazer comparações, em falar por parábolas, porque Jesus, ele queria falar em uma linguagem que o povo de Israel, aquelas nações, viessem entender com mais precisão a palavra de Deus. Então, por isso que Jesus usava sempre as parábolas. Então, nós vemos aqui a parábola dos dois fundamentos. Foi mais uma parábola que Jesus falou. Então, nós vemos aqui a parábola dos dois fundamentos. É uma das parábolas de Jesus encontrada nos evangelhos de Mateus, capítulo 7, 24 ao 27. E também podemos encontrar em Lucas capítulo 6, versículo 47 ao 49.
Então nós vemos que está escrito nesses dois evangelhos, só que algumas diferenças há somente na escrita. E nós vamos ver por quê. Mas todos esses dois textos bíblicos comprovam a veracidade dessa parábola, dos dois fundamentos. Então vamos ver aqui. Essa parábola também é conhecida como a parábola dos dois construtores, ou a parábola dos dois alicerces. Embora existam algumas diferenças entre os textos de Mateus e Lucas, tais diferenças são apenas detalhes de descrição de cada texto. Portanto, o ensino é o mesmo. Trata-se da mesma parábola. Então, nós vemos que só na questão de escrita que há algumas pequenas diferenças, mas só que se trata da mesma parábola, do mesmo assunto. Nós vamos ver aqui o contexto histórico da parábola dos dois fundamentos. Jesus utilizou essa parábola para concluir seu sermão, o sermão da montanha, o sermão conhecido, como o sermão da montanha, lá em Mateus capítulo 5 e versículo 7. Ou o sermão da planície, que está em Lucas 6. Logo, diferente de outras parábolas em que Jesus se dirigiu apenas aos discípulos, essa Jesus pronunciou para uma grande multidão. As diferenças que podemos notar entre a descrição de Mateus e de Lucas ocorre sobretudo pela distinção dos destinatários. Mateus, ele escreveu com precisão para os judeus que viviam em Israel, enquanto Lucas, ele escreveu para os gregos e helenos que viviam na Ásia Menor e na região do Mediterrâneo. Então, por isso que nós encontramos a parábola dos dois fundamentos em Mateus e em Lucas. Só que apenas com algumas pequenas diferenças, porque nós vemos que Mateus, ele foi diretamente, ele escreveu, ele relatou esse assunto para o povo de Israel, o povo judeu. Mas já Lucas, ele escreveu para gregos, helenos que viviam na Ásia Menor e na região do Mediterrâneo. Então ele teria que usar uma linguagem um pouco mais diferenciada. Com Jesus, na ocasião, contou essa parábola para os judeus. Ele utilizou elementos comuns aos judeus, ou seja, Jesus descreveu as técnicas típicas de uma construção rural na Palestina daquela época. Nós vemos que Jesus, ao contar essa parábola, ele estava se direcionando a uma construção rural na Palestina naquela época de Jesus. E nós vamos ver como essas construções de casas eram feitas naquela época. Nós vemos que os costumes do povo israelita é totalmente diferente do nosso. Aqui nós usamos tijolo, nós usamos cavar alicerce, ferros, mas naquela época não existia isso. E nós vamos ver como eram construídas as casas e como eram edificados os alicerces naquela época, na Palestina, na época de Jesus. Então nós vamos ver aqui. Como Lucas escreveu para gentios de outra região, ele utilizou uma descrição das técnicas de construção que eram familiares às pessoas para quem ele escrevia. Além disso, ele também levou em consideração as diferenças climáticas e geográficas que existiam entre as regiões para melhor compor a parábola em seu evangelho. Mesmo com todas essas pequenas diferenças, o significado da parábola dos dois fundamentos permanece o mesmo. Então, nós vamos agora aqui à explicação da parábola dos dois fundamentos. Ao analisarmos as características das construções rurais dos dias de Jesus, podemos facilmente entender a ilustração que Jesus utilizou. As casas eram bem diferentes das construções que estamos habituados hoje em dia. As paredes eram tão sólidas, ao contrário
eram feitas com uma mistura de barro endurecido, de modo que era comum que ladrões furassem as paredes para entrar nas casas. Então nós vemos que era construída com barro endurecido naquela época, né? E não era tão seguras, que é tanto que Jesus falou de um exemplo dos ladrões. Quando Jesus falou em Mateus capítulo 6 e versículo 19, Jesus citou o exemplo de ladrões que tinham fácil acesso a essas casas. Vamos ver por quê. Mateus 6 e versículo 19, diz assim a palavra de Deus: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Por que Jesus falou isso? Porque ele conhecia a respeito da estrutura das casas daquela época. Então, por isso que Jesus falou, trazendo esse exemplo, nós sabemos que Jesus falou aqui no sentido, numa linguagem hiperbólica, mas nós sabemos que essa linguagem Jesus queria trazer para a nossa vida espiritual. Mas ele usou essa linguagem porque as casas daquela época, elas eram feitas de barro. E um ladrão, quando viesse, ele tinha livre acesso de ali abrir alguma brecha daquela casa, entrar e roubar. Então nós vemos aqui, o telhado também era frágil, feito com uma mistura de terra e palha. Podia tranquilamente ser aberto. Vamos ver em Marcos capítulo 2, versículo 3 e 4, nós vamos ver outro exemplo que Jesus falou. Marcos capítulo de número 2, versículo 3 e 4, Jesus falou a respeito desse telhado e nós vamos ver que houve uma certa facilidade para se abrir aquele telhado. Marcos capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim: trouxeram um paralítico e ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levar até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar aonde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente que estava deitado na sua cama. Então nós vemos aqui que houve uma certa facilidade para aqueles homens abrirem aquele telhado. Imagine se fosse como nas nossas casas hoje. Teria que ser destelhado. Se a casa fosse forrada, ainda tinha que usar alguma coisa para quebrar o gesso, né? E se fosse de laje, a dificuldade seria maior ainda. Mas nós vemos que na época de Jesus não havia essa dificuldade nas casas daquela época. O telhado era feito apenas de uma mistura de terra, argila e palha. E ali tranquilamente poderia ser aberto. Por isso que Jesus usou esses 2 exemplos. Então algumas pessoas preferiam construir suas casas bem longe do leito de um rio. Porém, isso também poderia ser um problema, pois era muito importante para o estilo de vida daquela época ter um riacho nas proximidades da casa. Isso favorecia a criação de animais, as plantações e o abastecimento da própria casa. Então era costume do povo de Israel sempre construir uma casa próxima ao leito de um rio. Por quê? Porque trazia mais facilidade para a criação de animais, para a cultivação de plantações e o abastecimento de água na própria casa. Então era costume deles fazerem e construírem as suas casas próximo ao leito de um rio. Seria um grande erro construir uma casa longe do leito de um rio. Por isso que Jesus falou nesta parábola, usando esse exemplo, próximo às águas de um rio. Então, logo, era preferível construir uma casa perto do leito de um rio, mesmo que ele estivesse seco. Olha que coisa tão importante. Mesmo que o rio estivesse seco, eles tinham costume, naquela época que fosse construir a casa, eles tinham costume de construir próximo ao leito, porque eles tinham a esperança de, na época das chuvas, eles ali abastecerem as suas casas, ter a sua plantação, pois quando a estação das chuvas chegava,
o riacho que se formava garantia a água necessária, até mesmo para atravessar o período de seca. Muitas vezes as tempestades também ocasionavam o transbordamento dos rios, principalmente com mudanças climáticas repentinas que são comuns naquela região. Quando percebemos a fragilidade das construções da época, consideramos o padrão climático da região. Fica nítida a importância de que havia no alicerce da casa. Então, todo esse esboço que eu trouxe para você, meu prezado ouvinte, talvez você tenha dito, mas a pastora ainda não chegou na mensagem principal. Estou trazendo para você entender por que Jesus falou dessa parábola. Então, Jesus tinha todos os motivos para usar a parábola dos 2 fundamentos para que as pessoas daquela época viessem entender de forma nítida e bem compreensível daquela época. Então, nós vemos aqui que quando aquela casa era construída às margens do lago, ela tinha que ser bem estruturado o alicerce daquela casa. O construtor prudente escolhe bem o local onde sua casa será construída. Ele tira a terra solta, cava buracos profundos até encontrar a rocha. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele disse que aquele homem que dá ouvido à sua palavra, que a pratica, ele é considerado como um homem prudente que cavou ali buracos profundos até chegar à rocha para construir o alicerce da sua casa. Então nós vemos que teria que ser uma casa, um alicerce bem estruturado, para que não viesse, para que quando aquele rio viesse transbordar, a época de chuva, de tempestades, ventanias, aquela casa pudesse estar firmada naquela rocha. Os seus alicerces teriam que estar bem estruturados para que aquela casa não viesse desabar. Então Jesus ele usou esse exemplo dessa parábola para que aquelas pessoas daquela época viessem entender. E muitas vezes as pessoas, quando leem esta parábola e vão transmitir uma mensagem, pregam erroneamente. Porque não vai no contexto, porque Jesus falou, não procura analisar e aí termina falando coisas que não devem falar. Mas nós vemos aqui hoje, porque Jesus usou esse exemplo. Então nós vemos aqui em Lucas 6:48, nós vamos agora para o segundo texto que fala a respeito da parábola dos 2 fundamentos. Em Lucas 6:48, nós podemos ler o seguinte na palavra de Deus. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. Tá vendo aí? Já o construtor insensato não fez nada disso. Por que Jesus deu esse exemplo tão importante para os nossos dias? Nós vemos aqui que o construtor, aquele que era sensato, aquele que era prudente, aquele que era precavido, nós vemos que ele construiu, ele cavou bem fundo o alicerce, cavou bem fundo aquele buraco, profundamente, até chegar à rocha. Mas já o insensato, aquele que não tinha nada de prudência, ele não fez isso. Ele não se importou. A única intenção daquele construtor insensato era construir rapidamente a sua casa, sem se importar com a estrutura daquela casa. Ele edificou sua casa na terra árida e solta, em plena areia. Então nós podemos ver que coisa tão importante que Jesus falou. O sensato construiu, ele cavou bem fundo até chegar na rocha. Mas o insensato, ele edificou na terra árida, solta, em plena
quando ele não considera as mudanças climáticas. Veja aí. Ele estava só preocupado com o momento. Só estava preocupado se não houvesse ali chuva naquele momento da edificação daquele alicerce. Ele não estava nem aí preocupado, porque ele não estava pensando no que ia acontecer futuramente. Ele não estava pensando na possibilidade de chuvas. Ele não estava pensando na possibilidade de enchentes, na possibilidade de tempestades com ventanias. Então, por isso que ele não pensou duas vezes. Foi rapidamente construir o alicerce sobre a areia. E aí nós vemos o que vai acontecer. O insensato não considera as mudanças climáticas. Ele se ilude com o sol brilhando fortemente no período de seca. E não pensa nas tempestades que certamente virão. A mensagem principal da parábola é bastante óbvia. O construtor prudente é o que constrói a casa sobre uma base sólida. E nessa noite, eu quero perguntar para você: será que você tem construído, tem edificado os seus alicerces em uma base sólida? Ou você é como aquele homem insensato, que não pensa antes de agir, que não pensa antes de edificar alicerces e termina edificando seus alicerces em areia, em terra árida, sem considerar as mudanças climáticas? O próprio Jesus, na introdução da parábola, explica que o significado figurativo do alicerce é: estas minhas palavras. Então nós vemos aqui em Mateus 7 e 24. Vamos ver na leitura que nós lemos. Logo no início eu fiz a leitura e nós vamos ver que Jesus, ele frisou completamente nessas palavras. Vamos ver o que foi que Jesus diz. Mateus 7, 24 diz assim a palavra de Deus: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, preste bem atenção, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. O significado, ele quis dizer sobre as palavras de Jesus. Nós vemos aqui que aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, ele é considerado como um homem sábio, como um homem prudente, como uma pessoa que já faz a sua casa alicerçada na rocha. Ele já edifica alicerces, ele cava profundo até chegar à rocha. E nós vamos aprender o significado dessa rocha que Jesus quis dizer aqui, né? Podemos entender que essa expressão, estas minhas palavras, assim como Jesus disse, não se refere apenas ao Sermão do Monte que ele contou anteriormente, mas a todas as palavras de Jesus. Nós vemos que no meio do Sermão do Monte, Jesus entrou nessa parábola, no assunto de uma parábola. Jesus não estava se referindo, quando ele falou aquele que ouve estas minhas palavras, não estava se referindo apenas ao Sermão do Monte, mas ele estava se referindo a toda a sua palavra em si, a todo o conteúdo da palavra de Deus. Jesus estava se referindo que quando uma pessoa ouve e coloca em prática, ele é como um homem sábio, como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então nós vemos aqui quantas e quantas pessoas têm ouvido a palavra de Deus. Algumas até dizem assim: mas eu gosto muito de ouvir a pregação. Eu gosto muito de ouvir a palavra de Deus.
Mas só que Jesus deixou alguns requisitos principais. Você não basta ser apenas ouvinte, mas você tem que ser praticante dessa palavra. O homem sábio, o homem prudente que Jesus citou o seu exemplo, ele era um homem que ouvia a palavra. Ele era um homem que praticava a palavra. E nós vemos quantas pessoas postam versículos nas redes sociais e muitas vezes não vive aquilo que está postando. Então essa pessoa, ela ouve, mas ela não pratica. Então Jesus comparou-la a qual? Ao homem insensato. Ao homem que não tinha prudência nenhuma. Ao homem que não pensava duas vezes antes de agir. Ao homem que era só ouvinte, mas não era praticante. E nós vemos que o Senhor Jesus, ele diz, não basta apenas vocês ouvirem os meus sermões. Não basta apenas vocês ouvirem as mensagens que eu tenho ministrado. Mas é necessário vocês serem praticantes da palavra, porque quem pratica a palavra é prudente, quem pratica a palavra é sensato. Então nós vamos continuando aqui. Mas todas as palavras de Jesus, e por extensão a toda a Escritura, como a infalível palavra de Deus. Visto que as Escrituras revelam Cristo como Filho de Deus, também é correto dizer que, no significado espiritual da parábola, o próprio Cristo é a rocha. Então vamos ver aqui em Isaías capítulo 28 e versículo de número 16. Guarda esse versículo no teu coração nessa noite, né? Que Deus possa... Eu creio que Deus vai falar. Talvez você não entendesse essa parábola ainda. Você, meu prezado amigo, talvez você fosse apenas um leitor dessa parábola e achasse interessante. Mas nós vamos aprender nessa noite que é importantíssimo nós ouvirmos a palavra de Deus e a praticarmos. Isaías capítulo 28 e versículo de número 16 da palavra de Deus. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor nessa noite. Isaías 28 e versículo 16, está escrito assim na palavra de Deus. Por isso, o Senhor Deus diz, estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito, quem tem fé não tem medo. Então nós vemos aqui que versículo maravilhoso. E hoje à tarde, eu meditando nesse versículo, eu estava assim, analisando a importância desse versículo para os nossos dias. Nós vemos aqui que o profeta Isaías, usado por Deus, ele disse, por isso o Senhor Deus diz. Quando Deus estava falando a respeito de uma pedra preciosa que ele escolheu, a pedra principal se chama Jesus. A pedra principal é Jesus. A pedra preciosa é Jesus. Então nós vemos aqui que para ser a pedra principal do alicerce, não tem como se edificar uma casa, alicerce construtível, alicerces resistentes, sobre outra coisa. Só se pode construir alicerce, casa sobre a rocha principal, Jesus. O alicerce, nós temos que construir os nossos alicerces sobre a rocha chamada Jesus. E nós vemos aqui, que ele disse ainda, estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu a escolhi para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito, quem tem fé não tem medo. Talvez você até hoje tenha tido medo de muitas coisas que acontecem na sua vida. Talvez você tenha tido medo muitas vezes de se decidir em buscar a Deus
fielmente em procurar servir a Jesus, com medo do que alguém vai falar ao teu respeito, com medo de alguém que vai te apontar. Mas nós vemos aqui que em Jesus de Nazaré está escrito que quem tem fé não tem medo. Isso aqui é um simbolismo da palavra de Deus, no sentido figurado. Jesus simboliza essa pedra, essa rocha. E eu te convido nessa noite a você edificar casa, edificar alicerce sobre a rocha chamada Jesus de Nazaré. Se você até hoje teve medo, eu quero te convidar a você adquirir uma fé viva, uma fé poderosa. Aquele que tem fé em Cristo, ele não tem medo. Aquele que tem fé em Jesus, ele não anda cabisbaixo. Aquele que tem fé em Jesus, ele não tem medo do amanhã. Aquele que tem fé em Jesus, ele não tem medo de enfrentar a adversidade. Ele não tem medo de enfrentar as dificuldades. Ele não tem medo de enfrentar as tempestades. Ele não tem medo, porque ele tem uma fé na pedra, na rocha chamada Jesus de Nazaré. E nós vemos ainda outras referências bíblicas. Ainda em 1 Pedro capítulo 2, versículo 6 até o 8. Nós vamos ler essa última referência, mas são muitas que falam a respeito de Jesus como a rocha. Essa rocha aqui, Jesus, ele estava citando a si próprio nessa parábola. Talvez as pessoas daquela época ali, talvez não estivessem entendendo. Mas eu creio, com os exemplos tão práticos que Jesus deu, que elas estavam entendendo sim, a respeito dessa parábola. Talvez alguns, pelo meio daquela multidão, não estavam compreendendo. Porque as coisas de Deus se compreendem com os olhos espirituais, com uma mente espiritual, com uma mente firmada em Cristo. Aí sim pode-se compreender as verdades da palavra de Deus. Vamos ler aqui, 1 Pedro, primeira carta a Pedro, capítulo 2, versículo 6 a 8. Vamos ver o que diz. Diz assim a palavra do Senhor: pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crê nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser mais importante de todas. E em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-la cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Veja que exemplo importante. Pedro, ele trouxe as palavras do profeta Isaías. E ele ainda complementou aqui, esclareceu de forma mais clara para nós entendermos. Nós vemos que ele disse: é uma pedra de muito valor para vocês que creem. Então nós vemos aqui, meu prezado ouvinte, que para aquelas pessoas que creem, ela é a rocha. Ela é a rocha. E nós vemos ainda: mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram. Quem foi que rejeitou? Aqueles que naquela época rejeitaram Jesus como Salvador. E hoje ainda, as pessoas que negam o nome de Cristo, que não entregam a sua vida para Ele, é comparado aos construtores que rejeitaram a rocha, a pedra chamada Jesus. Então nós vemos aqui, Jesus também deixa claro que praticar o evangelho, ao invés de ser apenas um ouvinte, diferencia o prudente do insensato. Então, como nós podemos saber que uma pessoa é prudente?
E como podemos saber que alguém é insensato? Muitas vezes, em algum local, pode ter dois tipos de pessoas sendo ouvintes da palavra. Mas como nós vamos descobrir se aquelas duas pessoas que estão ouvindo, se uma é prudente, ou se uma é insensata, ou se as duas são prudentes, ou se as duas são insensatas? Como é que vamos entender? Como vamos descobrir isso? Nós vamos ver através da prática da palavra. Se aquela pessoa ouviu a palavra e praticou, ela é prudente. Mas aquela que ouve e não a coloca em prática é um insensato. Então nós vemos aqui que há diferença. Lições da parábola dos dois fundamentos. Nós vamos ver aqui algumas lições. Todos nós estamos construindo. Independente de você ser evangélico, de você aceitar Jesus ou não, você está construindo a sua vida. Todos nós estamos construindo, independente de quem seja, de religião, todos estamos construindo a nossa vida aqui na terra. Nossa própria vida é uma construção. Todos os dias nós acrescentamos tijolos na nossa edificação. A estrutura da nossa vida vai sendo edificada em cada palavra, em cada pensamento, em cada desejo, em cada atitude que nós tomamos e em cada realização. Eu, você, estamos construindo a nossa vida aqui na terra. A nossa vida ela é construída através de pensamentos, de desejos, de atitudes, de realizações. De cada pensamento que nós temos, nós estamos construindo a nossa vida. Nós construímos a nossa vida nas escolhas que nós fazemos. Será que nas nossas escolhas nós temos agido sabiamente? Será que na forma de nós pensarmos, nós estamos agindo prudentemente, como Jesus citou o exemplo? Ou será que nos nossos pensamentos, será que nas nossas atitudes, nas nossas realizações, estamos sendo como o exemplo do homem sensato dessa parábola? Fica a interrogação para você nessa noite. Pense bem se você está construindo a sua casa sobre uma rocha firme. Será que a tua vida está alicerçada em Deus? Ou será que você é aquela pessoa que ouve e deixa passar a palavra? Nós temos que ouvir a palavra de Deus, agarrar a palavra, tomar posse e começar a praticar a palavra como ela é. Para termos uma vida estruturada, para nós termos realizações abençoadas, resultados de vitória na nossa vida, nós temos que tomar o exemplo do homem prudente, edificar a casa sobre a rocha chamada Jesus, sobre a sua palavra. Será que em cada pensamento, em cada desejo, em cada atitude, em cada realização dos nossos projetos, nós temos feito essas realizações, essas atitudes, esses desejos, esses pensamentos, nós temos edificado sobre a rocha? Porém, nem todos são iguais. Alguns são prudentes, outros são completamente insensatos. Todos nós vimos aqui lições da parábola dos dois fundamentos. Todos nós estamos construindo. É a lição número 1. A lição número 2. Devemos ser praticantes e não apenas ouvintes do Evangelho. Muitas pessoas apenas ouvem a palavra de Deus e acham que isso já é o suficiente.
É aí, meu prezado ouvinte, que as pessoas se enganam por completo. As pessoas às vezes frequentam igrejas evangélicas, postam versículos nas suas redes sociais, compartilham ministrações, compartilham louvores. Isso é muito bom, não sou contra que você faça isso. Mas só isso não é o suficiente para a sua vida. Só isso não é o suficiente para que a tua história para que a tua história venha mudar. Isso não é o suficiente para você obter a vida eterna. Isso não é o suficiente para você alcançar a vitória nos seus projetos, nos seus pensamentos, na sua forma de agir, nas suas atitudes. Apenas ler, apenas ouvir, apenas postar em redes sociais, apenas visitar ambientes, igrejas evangélicas. Isso não é o suficiente para você. Mas é necessário você colocar em prática toda a palavra que você ouve. Começar a praticar. Ah, mas pastor, eu já estou há muito tempo. Já faz muitos anos que eu aceitei Jesus. Mas tem algumas coisas na minha vida que ainda eu não consegui conciliar. Tem algumas coisas na minha vida que ainda não se ajeitaram. Mas por que, pastor, isso tem acontecido? Simplesmente uma resposta clara para você nessa noite. Porque você ainda não praticou a palavra como ela ensina. Você apenas foi um ouvinte até hoje. Talvez louve, talvez ore, talvez consagre, jejue. E isso não é apenas o suficiente. Tem que se praticar a palavra. Em primeiro lugar, tem que se ouvir e praticar as outras coisas, orações, consagrações. É no decorrer da sua vida que isso você vai fazendo e Deus vai abençoando, aperfeiçoando a sua vida. Mas em primeiro lugar, é necessário praticar a palavra. O construtor prudente ouve as palavras de Jesus, entende que ele é o único fundamento seguro sobre o qual deve se construir. O apóstolo Paulo falou exatamente sobre esse princípio. Nós vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11, que diz assim: segundo a graça de Deus me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, um fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode colocar outro fundamento. Não se pode fundamentar a vida espiritual em fulano de tal, em cicrano, em outros nomes. Não pode. Apenas o fundamento é Jesus, já está posto pelo Pai. Não tem como revogar este fundamento. Ele é eterno, ele é a rocha. Não se pode edificar a vida em outra pessoa, em outro nome, em devoção a A, em devoção a B. Mas a sua vida só pode ser edificada na rocha chamada Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento. É impossível alguém chegar e dizer: não, edifica a tua vida. Alguém pode até dizer: edifica a tua vida sobre o nome de fulana de tal, de cicrano de tal. Não tem como. Você pode até tentar construir a sua casa, edificar a sua vida sobre o nome de alguém. Mas vai ser só vacilo, vai ser só derrota. É edificar a casa e ela cair com a tempestade. É edificar a casa e o vento levar. É a casa edificada sobre a areia que Jesus falou. Edificar a
casa sobre outro fundamento, é só perca de tempo. É só perder tempo. Então nós vamos continuando aqui. Só há 2 tipos de construtores. Geralmente costumamos dividir as pessoas em várias classes. Porém, Jesus divide os homens apenas em 2. Os prudentes e os insensatos. Em Mateus 6, 22 e 23 fala sobre isso. Mateus 7, do 13 ao 20. Mateus 10 e 39. Mateus 13, versículo 11 até os 50. Em todos esses versículos que eu citei, Jesus apenas citou 2 tipos de construtores. Prudentes e os insensatos. Não há outro tipo. Não há uma terceira opção. Ou pertencemos ao grupo dos tolos ou ao grupo dos sábios. Ou somos ímpios ou somos justos. Não tem meio termo. Aí alguém fala, não, mas eu sirvo, eu sou de Deus, mas ainda estou em cima do muro no ditado popular. E aqui nós vemos que Jesus, em todas essas passagens, Jesus disse, ou você é sábio, ou você é tolo. Ou você é ímpio, ou você é justo. Nós vemos que Jesus, ele não colocou um meio termo. Mas ele sempre disse, nessas passagens, em várias outras, sempre deixou claro que só há 2 tipos de construtores. Ou sábios, ou tolos, ou ímpios, ou justos. As diferenças aparecem na tempestade. Olha que coisa importante. Enquanto a chuva não cai, o vento não sopra forte e a correnteza não vem de encontro às casas, ambas parecem idênticas. Enquanto o sol está brilhando, o trabalho do construtor insensato parece ser tão bom quanto o trabalho do construtor prudente. Olha que coisa importante. Enquanto é o tempo de estiagem, o sol está brilhando, tanto faz a construção da casa do prudente como do insensato. A aparência é a mesma, mas a prova mesmo de aonde ela está fundamentada é quando surgir as tempestades. Dentro das próprias igrejas podemos ver esse padrão acontecendo. Às vezes as semelhanças superficiais impressionam. Então é aquilo, as pessoas veem só por fora a aparência. Mas vamos ver, a pessoa diz, não, eu tenho tanto tempo na igreja. Lá muitas vezes tem os tolos e tem os prudentes. Tem os prudentes e os insensatos. Mas só que é tudo do mesmo jeito, a aparência. Mas só que nós tiramos a prova é quando vem as adversidades, quando vem a tempestade. E aí, quando a tempestade bater de encontro à casa, nós vamos ver se realmente qual é a casa que está alicerçada sobre a rocha. E é nesse momento que nós vamos tirar a prova. Quem é quem? Quem é justo e quem é ímpio? Às vezes as semelhanças superficiais impressionam as pessoas. Mas um dia os céus se escurecem, as tempestades acontecem, as chuvas transbordam, os rios e as 2 casas são postas à prova. Nesse momento as semelhanças desmoronam junto com a insensatez do construtor, que não fez a sua edificação sobre a rocha. Os méritos de Cristo. Algumas pessoas interpretam essa parábola de maneira completamente equivocada. Elas tentam defender um possível mérito ou colaboração do homem no processo da salvação. Pensar assim é um erro e fatalmente culminará em uma salvação por obras. E nós vemos que a salvação não é por obras, mas é pela graça de Deus.
uma doutrina completamente estranha às Escrituras. É fácil perceber que ambos os construtores utilizaram o mesmo material para levantar as paredes e fazerem o telhado. Elas eram idênticas superficialmente. O que é isso? Apenas a aparência. Talvez eu não ficasse surpresa se a aparência da casa que foi construída sobre a areia parecesse ser mais sofisticada do que a outra, já que o tolo construtor não gastou tempo cavando alicerce na rocha. Mas perceba que não foi a construção em si que manteve uma casa de pé enquanto a outra desmoronava. O segredo estava no fundamento, no alicerce sobre a rocha. Um princípio claro dessa parábola é que o fundamento da bem-aventurança eterna do homem não está no próprio homem, e sim em Cristo e em suas palavras. O ímpio confia em sua própria capacidade e acha que isso o livrará. O prudente entende que suas realizações poderão livrá-lo do juízo que virá. Mas mesmo que seja um exímio construtor, diante das provações que vêm sobre o justo e sobre o injusto, a capacidade humana é tão transitória quanto a areia. Apenas a rocha poderá manter a sua casa de pé. Então, eu já te convido nesse momento. Talvez até hoje você não tenha construído a sua casa sobre a rocha. Você seja só um ouvinte da palavra. E nós vemos aqui que sozinho nós não conseguimos edificar a nossa vida. Mas nós precisamos dessa rocha para nos sustentar, para nos guardar, para nos sustentar em pé diante de toda e qualquer adversidade que vier sobre a nossa vida, diante de toda e qualquer tempestade. Eu convido você a edificar a tua vida sobre a rocha chamada Jesus de Nazaré. Talvez você até hoje tenha sido aquela pessoa que tem apenas ouvido e vai de momento em momento. Você acaba caindo e levantando novamente. Caindo, e ali a tempestade vem, te deixa triste, te deixa com medo. Mas nós lemos lá em Isaías que aquele que tem fé, uma fé verdadeira, na rocha, ele não tem medo. Então fique com essa palavra nessa noite. E que Deus abençoe a sua vida. E que você possa aprender a edificar a sua vida sobre a rocha chamada Jesus de Nazaré. Que Deus nos abençoe. Meu Deus. Muito bem. Em ti, Senhor. Vimos aí essa mensagem abençoada, né? Tu és meu braço de morte. Também está conosco Gleito Oliveira. Deus abençoe, Gleito. Muito obrigado pela audiência, viu? Pastor Gleito. Um abraço, meu querido. E confia plenamente em seu poder, que medita de dia e de noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval Para destruir. E a família que habita dentro dela, o Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou.
sem desistir. Seu amor nunca mudou. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia plenamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Deus preparou a tua vitória. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. seu amor nunca mudou. Nunca mudou. Deus abençoe você. Estamos chegando aos momentos finais do nosso programa. Muito bem, já agradecemos a todos por audiência, né? A vida de cada um dos ouvintes. Deus abençoe você. Aí ouvimos uma mensagem abençoadíssima, poderosa, né? Que a pastora Elisângela nos trouxe nessa noite. Então, muito obrigado a todos. Tenham todos aí um final de semana na presença de Deus. E na próxima semana nós estaremos de volta aqui quarta e quinta, a partir das 21 horas às 23 horas, com o programa Voz Apostólica da Igreja Apostólica Poder da Fé, na direção desse amigo de vocês, né? Pastores Edivan e Elisângela. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe a todos. Obrigado a todos. Deus abençoe Eduardo Ventura. Deus abençoe Lúcia, Sandra, Leusa, todos que estão ligados conosco, Cleide, todos. Deus abençoe vocês. Um abraço.